vez que eu preguei foi no culto de jovens. Nem sei se era culto, tinha 2 pessoas lá. E as duas ainda conversaram no meio da mensagem. Mas foi a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus no culto de jovens. Então eu não tenho vaidade se a igreja está vazia, se a igreja está cheia. Eu só fico triste se a igreja não dá aleluia e dá glória a Deus. O grupo do aleluia está aí? Glória a Deus! E o grupo do glória a Deus? Glória a Deus! Amém? Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 8. Eu acho que errei o versículo. A partir do versículo 6, amém? Diz assim a palavra de Deus: porém Adoni-Bezeque fugiu, e seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém? Vai sentar bem aqui, vai sentar com o Senhor. Seguinte, o livro de Juízes, ele é conhecido como o livro de apostasia de Israel. Esse livro, do capítulo 1 ao capítulo 21, são aproximadamente 300 anos, onde o povo de Israel se consertava com Deus, mas depois quebrava a aliança. É mais ou menos como estivesse adorando Deus no domingo e na segunda já estava longe de Deus. E Deus levantava os seus juízes, Deus levantava os seus líderes, através desses líderes, para que o povo viesse renovar a sua aliança com Deus. Foi um tempo terrível, um tempo de apostasia de fato. Mas no capítulo 1 é quando Judá e a tribo de Simeão, eles vão atrás de um rei chamado Adoni-Bezeque, um rei cananeu da cidade de Bezeque. Esse rei Adoni-Bezeque, a palavra de Deus não revela seu nome, mas revela título, porque Adoni significa Senhor, e Bezeque é o nome da cidade. Então ele é o Senhor da cidade, ele é o rei da cidade de Bezeque, ele é o Senhor da cidade, então ele gosta de manifestar o seu senhorio. A ideia de Adoni-Bezeque é deixar que o povo venha estar sobre a sua palavra, que o povo venha ser submisso a ele. E não bastando somente na cidade de Bezeque, esse rei gostava de chegar nas outras nações vizinhas para conquistar aquelas nações. E quando conquistava essas nações, esse rei pegava o rei daquelas nações, trazia para a sua cidade e cortava os seus dedos, os polegares das mãos, dos pés, e de uma forma humilhante colocava eles para estar debaixo da sua mesa para comer as migalhas. Então Adoni-Bezeque, ele gosta de humilhar os reis. Adoni-Bezeque
gosta de pegar o líder de uma nação e humilhar esse líder, porque humilhando o líder automaticamente humilha os liderados. E por que rei? Porque rei tem autoridade, o rei tem governo e o rei tem uma influência. Então Adoni-Bezeque gosta de procurar capturar alguém que tem autoridade, alguém que tem governo e alguém que tem influência. Bom, versículos 6 e 7, a tribo de Judá e a de Simeão invade Cananéia, os cananeus, e captura esse rei Adoni-Bezeque. E ele mesmo vai falar: assim como eu fiz com 70 reis, assim Deus fez comigo. Ele está dizendo que aquilo que ele plantou, ele colheu. Mas qual é a ideia do texto? A ideia do texto é colocar Adoni-Bezeque como a figura de Satanás, que gosta de procurar jovens que têm autoridade, que têm governo e que têm influência. E de fato foi isso que Deus entregou em Lucas capítulo 10, versículo 9: eu vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Percebe que Deus deu autoridade. E quando Deus dá autoridade, Ele está dizendo que o mal não pode prevalecer. Quando Ele deu autoridade para a juventude, Ele está dizendo que a juventude tem que vencer o pecado. Quando Ele deu autoridade para a juventude, Ele está dizendo que a juventude tem autoridade para dizer não para o pecado, mas sim para a santidade. Não para o erro, mas sim para a presença de Deus. Sabe que Deus está dizendo essa noite: eu já te dei autoridade. A serpente vai levantar, o escorpião vai se levantar, a obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, tudo vai se levantar, mas você tem autoridade. Para vencer o inimigo. Autoridade. Sim, em Marcos capítulo 16, verso 17, está escrito que em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. Deus quer levantar uma juventude com autoridade, para que aonde pisar a planta dos seus pés, se tiver um demônio vai bater de retirada, se tiver enfermo vai ser curado. Por quê? Porque não é pelo nome da juventude, mas é pelo nome do Senhor dos Exércitos, que é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Esse nome tem poder nos céus, esse nome tem poder na terra, esse nome está acima de tudo, acima de todos. O nome dele para vencer a Satanás. Sutil. Como que eu venço o inimigo? 1 Samuel capítulo 16. Os filisteus estão no monte, os israelitas estão no outro monte. Lá embaixo tem um gigante chamado Golias, está vencendo a batalha por 40 dias, Igor, sem bater em ninguém, sem bater em ninguém, sem matar em ninguém, sem usar arma, e está vencendo a batalha. Mas aí tinha um jovem com autoridade, tinha um jovem que estava ungido, tinha um jovem que carregava o sangue da Davi, e ele vai descer para o vale, e aí o gigante se levanta e vai dizer: mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, porque a autoridade não estava em Davi, a autoridade estava no nome do Senhor dos Exércitos. Então quando você entende algo, Satanás está vencendo a guerra, com apenas com palavras, com grito, te deixando com medo, mas alguma palavra de Deus para a tua vida, desce desse vale, e no nome do Senhor Jesus Cristo, o gigante vai cair, o gigante vai cair,
quem tem autoridade, quem tem governo e também quem tem influência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Timóteo, não deixe ninguém desprezar a tua mocidade, mas pelo contrário, torna-te exemplo aos fiéis e influência. Eu sou jovem, eu posso pecar, eu sou jovem, ninguém está nem aí. Não. Você é jovem, não deixa ninguém menosprezar a sua mocidade. E você que é jovem, seja exemplo para os fiéis e influência. Atos 1:8, Atos 17:6. Estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Posso falar? Um jovem cheio do Espírito Santo, aonde está no ambiente? Posso profetizar? Levanta sua mão. Deus está enchendo a juventude aqui nessa noite. Aonde você for na sua escola, você vai mudar o ambiente. Na sua rua, você vai mudar o ambiente. Na sua casa, você vai mudar o ambiente. Pregador, eu sou sozinho em casa, eu sou a coluna. Seja bem-vindo ao time, eu também era sozinho na minha casa. Não tive influência de pai, não tive influência de mãe. Mas o meu Deus me pegou e me ensinou a ter influência sobre a sua casa, sobre a sua geração. E também lá na frente. Ficai-vos em Jerusalém, Atos 8, até do alto seja revestido de poder, e vós serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, casa, na Judéia, rua, bairro, e Samaria, cidade, e até os confins da terra, onde Deus te levar, tu vais influenciar. É isso, Igor. Adonibezeque é especialista em querer humilhar pessoas com autoridade, governo e influência. E ele tinha uma estratégia. Capturou, arranca a coroa. Capturou, arranca a vestimenta real. Capturou, corta os polegares das mãos e dos pés. Coroa está revelando o reinado, e é sobre a cabeça, porque o reinado da igreja começa sobre a cabeça. Apóstolo Paulo falou isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformeis com esse mundo, mas todavia transformais conforme a medida do vosso entendimento. Por quê? Porque o reino do céu, a mudança não começa no coração, a mudança começa no pensamento. É racional, é isso que o apóstolo Paulo falou, é racional. Quando eu vim cultuar Deus, eu preciso entregar um culto racional. Jovem, servir a Deus não é com emoção. Servir a Deus não é você vir no culto de sábado de jovem e você ver a sua amiga louca e começar a contar as novidades. Você vê o seu parceiro e começa a falar do jogo da Inglaterra e França. Não. Mas chegar no culto de jovem e entender que você é filho e ele é pai, que você é criatura e ele é criador, que você é um adorador, mas é ele que deve ser adorado, porque nós somos santos, bendito, maravilhoso, mas eu sou ele. Tudo racional, com entendimento. Arranca a vestimenta. Arranca a sua identificação. Vestimento de realeza. Vestimento de sacerdotal. Vós sois a nação santa. Sacerdócio real. Vestimento sacerdotal. É isso que ele arranca. Alguém que tem identificação em sendo embaixadores do reino dos céus. Só que além de arrancar a vestimenta,
Ele corta os polegares das mãos e dos pés, para que esses capturados se tornem incapacitados de fazer algo, para que venha se tornar improdutivo. Na verdade, quando arranca os polegares da mão, ele está arrancando a identidade da igreja, o digital, a identidade. Paulo, sabendo disso, ele escreve para Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, apaixonantes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinência, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E apóstolo Paulo dá uma sugestão, dá um conselho para Timóteo: dessas pessoas, Timóteo, não fica perto, dessas pessoas se afasta. E aqui então se torna algo, porque ele quer arrancar a identidade da igreja, ele quer arrancar o valor da família tradicional, ele quer arrancar a força da juventude, ele quer arrancar a adoração da juventude, ele quer arrancar o Espírito Santo da juventude, ele quer arrancar o verdadeiro culto da juventude, ele quer arrancar os dons espirituais da juventude, ele quer arrancar a influência da juventude. De fato, ele quer abafar os dons espirituais da igreja, ele quer acabar com a oração da igreja, ele quer acabar com o jejum da igreja, ele quer acabar com a comunhão da igreja, arrancando tudo isso. De fato, ele consegue arrancar a identidade da igreja. Eu vou fazer a aplicação para você entender. Se ele arrancou a oração de você, ele arrancou a identidade de você. Se ele conseguiu abafar a sua adoração, porque ele arrancou a identidade de você. Se ele conseguiu arrancar o jejum de você, é porque ele arrancou a identidade de você. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu quero levantar uma juventude com identidade. Deixa eu falar algo para você. Já foi o tempo que Satanás queria arrancar você da igreja. Já foi o tempo que Satanás queria desviar você da igreja. Não, Satanás quer você aqui na igreja, mas sem funcionar. Ele quer que você esteja de pé aqui na igreja, mas sem funcionar, porque ele sabe que lá no mundo é sua escolha. É você que escolhe se quer prostituir, é você que escolhe se quer fumar, beber, se prostituir. Muitas das vezes lá fora Satanás fica de longe, sem influenciar nada, porque ele sabe o desejo da sua carne. Mas aqui dentro, ele quer abafar de fato a identidade da igreja. E ele arrancando a identidade da igreja, ele faz uma igreja ser morna. E nós sabemos muito bem o que Deus faz com uma igreja morna. Deus não suporta, Deus vomita. Deus não suporta, Deus vomita. Deus não suporta, Deus vomita. Diante disso eu preciso fazer uma pergunta: quem você é? Uma igreja morna com identidade, uma igreja avivada com identidade, ou uma igreja morna desviada na igreja, na casa do Senhor? Quem você é? Miquel, a igreja morna se arrasta, a igreja avivada marcha. A igreja morna é medrosa, a igreja avivada é corajosa. A igreja morna olha para baixo, a igreja avivada olha para cima. A igreja morna tem obras da carne, a igreja avivada tem obra do Espírito. A igreja morna odeia, a igreja avivada ama. A igreja morna
avivada canta com a alma. A igreja morna vai ficar. A igreja avivada vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Pega na mão por volta do lado e pergunta assim para ele: você é igreja avivada ou você é igreja morna? Você é jovem morno ou jovem cheio do Espírito Santo? Você vai ficar, você vai subir, vai subir, vai! Ele quer arrancar a identidade da igreja. Ele quer arrancar a identidade da juventude. Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Jesus vai até João. João batiza o Cristo. E quando o Cristo sobe das águas, diz o texto: os céus se abrem, o Espírito Santo desce como pomba, e Deus começa a falar: eis aí o meu filho amado, que eu tenho prazer. Eis aí meu filho amado. Percebe? Deus está mostrando para Jesus a identidade de Cristo é filho. A identidade de Cristo é filho. A identidade de Cristo é filho. Mateus capítulo 4. Agora Jesus Cristo está no deserto. Satanás chega e diz: se tu és o Filho de Deus. Percebe? No capítulo 3, Deus fala que Jesus é Filho de Deus. No capítulo 4, Satanás está dizendo: se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és Filho de Deus, desce daí, salta daí. Ele mandará os anjos para te resgatar. Percebe que a tática de Satanás é colocar em dúvida a identidade de Cristo. Mas Cristo não caiu na conversa de Satanás, porque quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Deixa eu falar algo para você. Você é filho, você é filha. Não permite que Satanás coloque dúvida no seu coração. Satanás vai dizer: se tu és filho, tu é filho, tu é filho, tu é filha. Romanos capítulo 8, versículo 15. O Espírito que nós temos não é de escravidão, mas sim de adoção, onde eu posso clamar: Abba Pai, eu sou filho, eu sou filho. Ele quer arrancar a identidade da igreja. Ele quer colocar em dúvida a sua identidade, quem você é. Porque eu estou aqui. Qual é o meu propósito? Ele quer colocar crises existenciais na juventude. Sutil. E como eu sei de fato, vou falar algo aqui, não se assusta. Tem muitos jovens frios na igreja. A cabeça cai, está bagunçada. Não sabe qual é o seu chamado, não sabe qual é o seu propósito, não sabe a sua identidade. Sabe por quê? Porque não tem agradado a Deus. Porque quando o Cristo fala sobre Jesus, fala: eis aí meu filho amado, que me agrada, que me dá prazer, que me compraz. Aí a pergunta é: como você vai agradar a Deus se você só tem feito obras da carne? É por causa disso que você tem dúvida quem você é. Você está deixando a carne falar mais alto. Mas experimenta agradar a Deus. Experimenta agradar a Deus. Polegares nas mãos, polegares nos pés. Para quem não sabe,
cortar o polegar, você não tem equilíbrio. Você fica desequilibrado. Adoni-Bezeque. No mundo espiritual, Satanás, ele quer que você perca o equilíbrio. Ele quer que você fique desequilibrado. Ele quer que você fique cometendo loucuras. Se o tio não entendi, ele quer que você feche a porta do seu quarto. Não para orar. Ele quer que você fique louco. E você começa a se cortar. Ele quer que você cometa loucuras. Ele quer que você fique experimentando os drogas. Ele quer que você tenha relação sexual fora do casamento. Ele quer arrancar o equilíbrio de você. Porque uma pessoa que não tem equilíbrio, ela não consegue andar, não consegue progredir, não consegue avançar, não consegue romper. Você pode levantar as suas mãos para cima. Porque eu tenho uma palavra para Satanás. Porque Satanás arrancou o polegar de alguém. Só que a igreja não anda com os pés. A igreja anda de joelho. E se você tiver joelho, você ainda vai andar. Esse aqui é o capítulo 37. E veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou sobre o vale. E me fez andar, me fez andar, me fez andar, me fez andar, me fez andar. Quem vai te fazer andar não é homem. Quem vai te fazer andar é Deus. É Deus. É Deus. A lavada quando vai. Eu não é fácil. Eu não sou nada. É Deus. É Deus. Está no vale, mas vai andar. Está na prova, mas vai andar. Está na dificuldade, mas vai andar. Está fraco, mas vai andar. A lavada quando não vai andar. Deus vai te fazer andar. Deus vai fazer a juventude andar. Deus vai fazer a juventude romper. Ele quer que você perca o equilíbrio. Ele quer que você fique caindo para um lado, caindo para o outro. Mas além de cortar os polegares, Adoni-Bezeque pegava os reis e colocava debaixo da sua mesa para comer das migalhas, para comer do resto, para comer daquilo que sobrava. Na verdade, a ideia dele é pegar alguém que tinha autoridade, governo e influência e colocar debaixo da migalha como um animal. Vê se não é o filho pródigo. Vê se não é o filho pródigo, desejando comida dos porcos. Só que os jovens, de Deus já tem uma mesa preparada. Samuel fala para Jessé: ninguém se senta na mesa antes
antes do jovem Davi chegar. Jovem, se coloque em pés. Sobre os pés. Isso aqui é uma mensagem de alerta. Porque você está na casa de Deus. Deus te escolheu, derramou a autoridade. Deus te escolheu e colocou um governo sobre a sua vida. Deus te escolheu e colocou influência. Só que Satanás quer cortar os seus pés, cortar suas mãos e colocar debaixo da mesa para comer migalhas. Só que eu quero dizer que tudo aquilo que você precisa está sobre a mesa que Cristo preparou. Ele não tem resto para você. Ele tem um banquete real para a sua vida. Só que você precisa entender a sua identidade. Você precisa entender que você é filho dele de fato. E não permitir que você perca a sua identidade. Que você perca o seu equilíbrio para experimentar as coisas lá fora. Você não precisa. Porque você tem tudo na casa do Pai. Tudo que você necessita e precisa está na casa do Pai. E eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Nós somos ensinados, de fato, isso é uma verdade. Nós precisamos ajudar nossos irmãos, mas intimidade com Deus, cada um tem a sua. A palavra de Deus é para todo mundo, mas intimidade é para quem guarda. A palavra foi para todos, mas Deus quer subir o nível de relacionamento contigo. Deus não quer um jovem frio, gelado, sem a presença. Não. Deus quer derramar o teu Espírito Santo nessa noite. Ele quer aquecer o seu coração, te levantar com autoridade, poder, cheio do Espírito Santo. De fato, o jovem com identidade, dizendo: eu sou filho